Olá, aqui é o professor Marcelo Anchieta Sardinha, mais uma vez com História do Paraná e falando agora um pouco sobre imigração no estado. Durante o século XIX, a nova política imigratória no Brasil definiu-se como uma tendência para o branqueamento da sua população. Com isto, o país buscou, sobretudo para a lavoura, a mão de obra de imigrante europeu. Entre algumas medidas para a ocorrência de tal fato, podemos perceber a proibição do tráfico negreiro a partir de 1850, que proibia definitivamente a entrada de africanos escravos no Brasil, o incentivo da própria imigração europeia e a miscigenação dos grupos étnicos formadores da população. Estes fatos legaram ao Paraná uma estreita relação com a cultura europeia, pois em meados do século XIX, o território paranaense ainda era uma região mal povoada, e dentro dessa conjuntura, o governo imperial resolveu acelerar a imigração europeia para o país. A primeira iniciativa para localizar imigrantes europeus no Paraná ocorreu em 1829, quando o barão de Antonina conseguiu autorização da corte para localizar às margens do Rio Negro, no caminho de tropas que fazia a ligação de São Paulo ao Rio Grande do Sul, um núcleo de imigrantes alemães. Em 1847, o mesmo barão foi encarregado pelo governo imperial de tentar uma comunicação terrestre com a vizinha província de Mato Grosso, onde fundou, juntamente com o suíço João Maurício, a colônia Teresa, com dezenas de imigrantes franceses, e os resultados dessa colônia não foram satisfatórios. Muitos imigrantes foram embora, ficando apenas alguns caboclos paranaenses. Às vésperas da emancipação política do Paraná, outro suíço, Carlos Ferré, fundou na entrada da Baía de Paranaguá a colônia de Superagui, com imigrantes suíços e alemães que, apesar de um progresso inicial, a colônia não prosperou, mas deu origem ao município de Guaraqueçaba. Com a lei de 1850, a situação dos fazendeiros de café de São Paulo complicou-se, pois a necessidade de mão de obra começaram a comprar escravos nas províncias vizinhas, como em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Nesses estados, os escravos eram utilizados na agricultura de gêneros alimentícios. Como resultado dessa política, começou a decair a produção de alimentos, feijão, milho e farinha de mandioca. No Paraná, a população dedicava-se preferencialmente à extração de erva mate e ao criatório nos Campos Gerais, de Guarapuava e também de Palmas. Com a compra de inúmeros escravos por parte dos cafeicultores de São Paulo, o Paraná, tradicional exportador de farinha de mandioca, passou a ser importador. A partir de 1852, os preços dos alimentos chegaram a subir 200%. Segundo alguns estudiosos, essa foi a primeira grande inflação do Brasil e tal fenômeno ficou conhecido como carestia. Neste mesmo período, a vizinha província de Santa Catarina obtinha dois grandes sucessos com imigrações nas colônias de Blumenau e Dona Francisca, atual Joinville, que buscavam no trabalho imigratório o abastecimento de suas cidades, pois os preços agrícolas altamente valorizados estimulavam o crescimento econômico dos imigrantes dessas jovens colônias. Buscando sanear a falta de alimentos e fazer baixar a carestia, o Paraná reivindicou, junto ao governo imperial, a criação em seu território de uma grande colônia similar. Foi planejada para o Paraná uma grande colônia agrícola que seria formada por colônios nacionais e estrangeiros, que deveriam se dedicar exclusivamente à agricultura. Em 1859, ocorreu a criação da colônia de Assungui, localizada ao norte de Curitiba, no Vale do Ribeira. As terras da região do Assungui eram férteis e nos primeiros anos a produção foi satisfatória, mas a falta de infraestrutura de transportes não viabilizou o empreendimento. Não havia estradas que ligassem a colônia com centros urbanos como Curitiba ou Antonina. Para a capital, apenas um caminho de tropas foi providenciado. Em consequência, os cereais produzidos acabavam estragando nos celeiros, por falta de transportes para os grandes centros consumidores. Muitos abandonaram suas propriedades e voltaram aos seus respectivos países, ou procuraram trabalho em Curitiba, ou deslocaram-se para outras províncias do Império. Na atualidade, o núcleo inicial da colônia deu origem ao município de Cerro Azul. Após estes fracassos iniciais, o presidente Adolfo Lammenha Lins assumiu o governo do Paraná em 1875
e fez do problema imigratório uma meta de sua administração. Visitou a colônia de Assungui de imigrantes alemães, vindos espontaneamente de Joinville, que fixaram-se em torno de Curitiba, e chegou à conclusão de que as colônias não podiam ficar longe dos grandes centros consumidores, e que era imprescindível a ligação dessas colônias por estradas carroçáveis, além, é claro, de informar o imigrante com a verdade sobre a nova pátria, em exageradas promessas. A partir dessa premissa, foi criado ao redor de Curitiba, o primeiro Cinturão Verde, organizado por imigrantes, em sua maioria poloneses, no Brasil. Em consequência, até meados do século XX, Curitiba não sofreu mais crises de abastecimento e, em consequência, surgiram na periferia da cidade de Curitiba as colônias de Santa Cândida, Orleans, Santo Inácio, Riviere, Dom Augusto, Dom Pedro, Lamenha e Tomás Coelho. Em 1877, Lamenha Lins havia deixado o governo da província e suas ideias sobre imigração foram deixadas de lado. Nesse momento, chegou ao Brasil uma leva de imigrantes russos-alemães que ocuparam os campos gerais nos municípios da Lapa, Palmeira e Ponta Grossa. Os proprietários venderam a província de terras improdutivas a esses colonos e já após a primeira plantação, cerca da metade dos imigrantes russos abandonaram a província. Estudos comprovam que levas de grupos famintos desses imigrantes dirigiam-se a pé a Paranaguá para abandonar o Brasil. Este episódio repercutiu negativamente a imagem do Brasil a nível internacional. Os poucos russos alemães que ficaram no Paraná começaram a dedicar-se ao transporte com o famoso carroção eslavo. Após as polêmicas e o insucesso da imigração russo-alemã, a política migratória para o Paraná retomou somente em 1885, com o presidente Alfredo Tauanay. Este elogiou a política de Lamenha e retomou a criação de colônias nas proximidades de Curitiba e outros centros urbanos. Surgiram as de Mendiçá, Alice, Cristina em Campo Largo, Barão de Tauanay em Araucária, Gabriela, Antônio Prado, Presidente Faria e Maria José em Curitiba. Dentro da mesma política, surgiram outras colônias nos municípios de Rio Negro e Paranaguá. Na última década do Império, o agravamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina condicionou a localização de imigrantes no Paraná. O Império providenciou a construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá, que logo foi estendida até o Porto Amazonas, ponto inicial da navegação do Rio Iguaçu. Com o início da navegação, desenvolveu-se na região a exploração da erva mate. Para povoar o vale, iniciou-se a partir de 1890 a colonização da margem direita do rio com imigrantes poloneses e ucranianos, visto que a margem esquerda estava em disputa com a vizinha província de Santa Catarina. Surgem então as colônias de São Mateus, Água Branca, Santa Bárbara, Palmira, Rio Claro, Eufrosina, General Carneiro, Cantagalo, Antônio Olinto, Prudentópolis e Mallet. Com o advento da Revolução Federalista, em 1895, o processo de imigração foi interrompido, sendo retomado somente em 1907. Nessa nova colonização, foram atingidas terras mais afastadas, praticamente no centro do estado. Surgiram as colônias de Senador Correia, Ivaí, Irati, Vera Guarani e Cruz Machado, com a participação do imigrante polonês, ucraniano e alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, entre as várias correntes migratórias dirigidas ao Paraná, destacam-se os japoneses no norte do Paraná, ocupando núcleos importantes como Uraí, Açaí, Londrina e Bandeirantes, os holandeses nos Campos Gerais no município de Castro, os alemães nos arredores de Carambeí, e no município de Castro surgiu ainda a colônia de Castrolândia. Em Palmeira, a partir de 1951, localizaram-se os alemães menonitas. Todos esses grupos étnicos modernos, localizados nos Campos Gerais, ocuparam-se com a mesma atividade agropastoril e industrial. Tais grupos imigratórios chegaram ao Paraná em movimentos planejados, assistidos por entidades internacionais. Sua fixação foi bem dirigida e financiada,
o que tornou-a bem diferente da imigração pioneira do século passado. Nos campos de Guarapuava, fixou-se também em 1951 um grupo de alemães refugiados da região do Danúbio, que fundaram a colônia de Entre Rios. Com isto, percebe-se que o Paraná é um dos estados com maior diversidade étnica do Brasil. São alemães, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses, povos que ajudaram a construir o estado de hoje. As 28 etnias que colonizaram o estado trouxeram na bagagem sua cultura, costumes e tradições. Os imigrantes chegaram com a promessa de encontrar a paz numa terra desconhecida, mas que prometia trabalho, terra, produção e tranquilidade.